Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Sou a professora Luciana e estou aqui para acompanhar vocês um pouquinho no estágio de vocês em Direito Constitucional, certo? Então, vou dar aqui algumas dicas e apresentar para vocês a situação problema, tá? Essa sessão a gente vai trabalhar a questão da ação civil pública, tá? Primeiro, então, a gente precisa saber qual vai ser a nossa situação problema. Então, o caso é da advogada Mariana, e vocês vão ajudar a Mariana a resolver esse problema. Vejam lá, vamos ler a situação problema. Mariana é advogada de uma associação de pescadores da cidade de Devastação, no estado do Espírito Santo. Essa associação, denominada Associação de Proteção dos Pescadores de Devastação, APPD, existe desde 1990 e tem como objetivos institucionais a defesa do meio ambiente e dos direitos dos associados. Ocorre que a cidade de Devastação foi destruída pelos dejetos provenientes do colapso da barragem de uma mineradora localizada no próprio município e a empresa Montanha do Rio Sujo. Então, quebrou a barragem aí, acabou se rompendo. Ficou constatado que, apesar de diversas denúncias e reclamações a respeito da manutenção da barragem, e mesmo após a notificação de seus órgãos fiscalizadores, a União Federal nada fez. A falta de cuidado da mineradora e a negligência da União quanto à fiscalização acarretou a destruição de grande parte do meio ambiente local e também de um rio que percorre 2 estados da federação, chegando a poluir inclusive as praias do litoral do Espírito Santo e a provocar consequentemente a morte de milhares de peixes e animais marinhos. Na cidade de Devastação, tem uma vara da Justiça Federal do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. E já haviam sido ajuizadas notificações judiciais aos envolvidos a respeito das más condições da barragem e sobre a ausência de fiscalização da União a respeito da insuficiente manutenção prestada pela mineradora. Além de perderem suas casas, muitas famílias de pescadores perderam entes queridos que morreram na lama de dejetos. E absolutamente todos os associados estão impedidos de praticar a pesca, única fonte de sobrevivência, em razão do grande dano causado pela mineradora. Não bastasse isso, a empresa mineradora não tomou nenhuma providência para evitar nossos vazamentos de material tóxico, o que torna permanentes os danos ambientais sofridos por aquela população, e a União nada fez para impedir esse resultado devastador. Os associados se uniram em assembleia extraordinária e autorizaram a propositura das ações que defendem os direitos deles contra a mineradora. Você, no papel da doutora Mariana, tomará todas as medidas judiciais cabíveis para atender às necessidades de seus associados. Então, em resumo, o que nós temos? Nós temos uma empresa que que estava na exploração de minérios, tinha uma barragem e havia uma má manutenção dessa barragem, certo? Lembrando que a exploração de minérios, ela é de competência privativa da União na legislação, para legislar. Porque justamente tudo que está abaixo do solo é de propriedade da União, certo? Então, foi a União que concedeu autorização para a mineradora explorar e compete à União a fiscalização para verificar se a mineradora está seguindo todas as regras ambientais, certo? Veja que agora eu tenho uma cidade devastada, eu tenho um grupo de associados que estão impedidos aí de exercer a sua profissão em virtude de todo o prejuízo causado ao meio ambiente. Se não bastasse, nós tivemos aí o dano irreversível aí com a morte de milhares de peixes aí, de centenas de pessoas.
Então, o prejuízo é muito grande. E aí, os associados chegaram, resolveram, através de assembleia, ingressar como uma ação competente. Então, vamos lá. A ação competente é a nossa ação civil pública. Tá? Por que não é uma ação popular? Por que não é uma outra ação qualquer, mandado de segurança? Tá? Por quê? Então, vamos lá. A ação civil pública é um instrumento utilizado pelos seus legitimados para reparar, né, ato lesivo, né, fazer parar, cessar ato lesivo ao patrimônio público, meio ambiente, aos direitos do consumidor, patrimônio histórico, cultural, entre outros direitos difusos e coletivos. Então, é essa pegada da ação civil pública. Entendeu? Qualquer direito difuso e coletivo dá para ser tutelado por ela. Né? Mas o que ela diferencia dos demais instrumentos? Deixa eu só adiantar um pouquinho o slide. Veja, nesse mesmo conteúdo, se você parar para pensar aqui, meio ambiente, vou voltar só um aqui. O meio ambiente, ele é um direito fundamental. Meio de todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. É um direito fundamental. E a natureza jurídica desse direito fundamental é de direito difuso. Então, eu já sei que eu estou tratando de um direito que pertence a todos e eu não consigo determinar quem são os titulares desse direito, certo? Partindo desse pressuposto que eu estou diante de um direito difuso, né? Sabendo que o direito difuso ele diz respeito justamente àqueles direitos que eu não consigo dividir, que eu não consigo determinar o alcance da lesividade, porque eu não sei quem é o titular, sei que são de todos, mas não consigo individualizar, porque são de todos, né? E o fato atinge todas as pessoas, eu estou diante de um direito difuso. Seria direito coletivo quando aquele grupo de pessoas tem uma base jurídica que os ligam. Então, o direito em questão, existe uma base jurídica que liga e a lesão ali ao direito daquela categoria. Então, é um grupo de pessoas ligadas pertencente a uma determinada categoria profissional, tá? Individuais e homogêneos é aqueles que também são transindividuais, porém são divisíveis. Ou seja, eu consigo determinar as pessoas que têm aquele direito. Por exemplo, no caso do recal, né? O direito lá ao recal pertence a todos, tá? Quando a empresa chama para vir trazer os seus veículos, porque teve algum problema. Então, pertence a todos que compraram um veículo. Transindividual, não é só o direito de um que comprou, é de todos que compraram. Divisível, por quê? Porque cada um consegue exercer o seu direito de forma individual. Pessoa determinada porque eu sei exatamente quem são os mesmos compradores. E origem comum, ter comprado o mesmo carro, do mesmo ano, da mesma marca, do mesmo lote de montagem, certo? Então, esse aqui diferencia um direito do outro direito. Mas o que nos interessa é o difuso e coletivo. Aí, na questão, meio ambiente é direito individual, mas é de todos. Mas por que uma associação ingressou vai ingressar com uma ação civil pública? Justamente porque, se é de todos, qualquer um pode pleitear. Tá? E segundo motivo, que eles estão impedidos de exercer sua profissão em virtude do dano causado ao meio ambiente. Então, por esses dois motivos, eles podem ingressar aí pleiteando a reparação do direito. Então, vamos lá. Por que eu vou utilizar a ação civil pública e não a ação popular, se eu estou falando de uma sociedade particular? Justamente porque para a ação popular eu preciso de cidadão, tá? Então, eu estou falando de um cidadão. Então, ou até pode ser um litisconsórcio, mas não é uma associação. No polo ativo da demanda, eu preciso que seja uma ou mais pessoas que estejam em pleno direito
no pleno gozo dos seus direitos políticos. Então, por isso que eu não consigo aplicar a ação popular, porque eu estou no polo passivo, desculpa, no polo ativo, eu tenho uma associação. Então, por isso que não me cabe a ação popular, ela não está no rol, uma associação não estaria no rol aí para poder pleitear. Tá? Mandato de segurança coletivo. Uma boa, o meio ambiente é um direito fundamental. Sim, o mandato de segurança coletiva é utilizado que em tese daria a mesma finalidade, né? Porque se é para proteger direito líquido e certo, não parada por habeas corpus e habeas data, né? Poderia ser, porém, tá? Eu não teria aí a legitimidade, porque lá na legitimidade, eu estaria, desculpa, o que eu não teria aí? Eu teria a legitimidade, mas eu não teria a questão da individualidade. Porque quando eu falo de direito líquido e certo, eu estou falando de direito individual, tá? No máximo aí pertencente à coletividade. Então, ou é direito individual ou é direito coletivo, mas não difuso. Eu não conseguiria abranger a categoria dos difusos dentro do mandato de segurança coletiva, certo? Então, veja, na ação popular eu tenho direitos difusos, tá? E coletivos. No mandato de segurança eu só tenho direitos coletivos e individuais, coletivos. Agora, na ação civil pública, eu consigo tanto me valer, proteger os direitos difusos quanto os coletivos. Então, o que diferencia a ação popular da ação civil pública? É o legitimado. Tá? A associação não pode propor uma ação popular. Aí teríamos que parar a ação civil pública. O que diferencia a ação civil pública do mandado de segurança? É o objeto. Tá? Não tem como tutelar direito difuso no mandado de segurança. Eu precisaria de algo um pouco mais amplo, certo? Então, me resta a ação civil pública. E a ação civil pública ela tem como objeto justamente aí a proteção do direito difuso, coletivo, individual, transindividual, todos ingressam aí. Tá? Aí eu tenho também a questão da legitimidade. Enquanto na ação popular só o cidadão pode, ou um grupo de cidadão, na sua individualidade, não representado por uma associação, na ação civil pública, eu tenho como legitimado o Ministério Público, a Defensoria, o Estado, a União, o Distrito Federal e os municípios, autarquia ou empresa pública, fundação e sociedade de economia mista e associação devidamente constituída há pelo menos um ano, tá? Não de fato, somente aquela legalmente constituída, certo? E com relação à ação civil pública, sempre a competência será do local do dano, tá? Diferente do mandado de segurança, que determina a competência vai ser quem é a autoridade coatora. Tá? Então, indo mais adiante, eu tenho que a ação civil pública, ela também tem o mesmo objetivo da ação popular, que é fazer parar, fazer cessar o ato lesivo ao patrimônio público, né, a direito difuso coletivo. Tem esse mesmo objetivo, tá? No entanto, ela vai visar, diferentemente do mandato de segurança, direito difuso e coletivo. Então, ela não pode ser proposta, assim como a ação popular pode, por qualquer cidadão, a ação civil pública não pode ser proposta por qualquer cidadão. Ela tem um rol exclusivo de legitimados para poder, que pode aí propor essa ação. Então, onde está essa minha previsão constitucional da ACP? Artigo 129, inciso 3º, que fala, são funções institucionais do Ministério Público promover o inquérito civil, ação civil pública para proteção do patrimônio público e social no meio ambiente e de outros interesses difusos. Coloquei faltou um aí, inciso 3, tá? Faltou
um tiquinho aí, tá? Regulamentação, a lei de ação civil pública, essa tem que estar na ponta da língua, a gente precisa saber interpretá-las, conhecê-la, tá? Lei 7.347 de 85, ela tem como objetivo, tá? Objeto, melhor dizendo, né? O que trabalha a ação civil pública aí o objeto é o ato lesivo que causa um dano moral e ou patrimonial ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social ou a qualquer interesse difuso e coletivo e por infração à ordem econômica. Então, é muito abrangente o objeto da ação civil pública, o que a ação civil pública pode fazer. O que nós temos que ter em mente é assim, tratou-se de interesse ou direito difuso e coletivo, não é um cidadão, o que eu tenho aqui é a ação civil pública, certo? A ação civil pública. Perfeito? Então, é o que me resta. Na ação popular, somente o cidadão, ação civil pública, os outros legitimados, que aí não vai poder ser um cidadão. Tá? E eu vou comentar com vocês a estrutura da peça e dentro eu já vou explicando o que deveria constar. Então, a gente sempre começa a nossa peça lembrando que é uma petição inicial, tem que seguir os requisitos lá do artigo 319 do CPC, né? Tem que ter legitimidade, tem que ter representação processual, tem que ter condições da ação, tem que ter causa de pedir, né? Tem que ter aí questões de fato, questões de direito, que vão ensejar toda a propositura da nossa ação. Então, comece primeiro pelo endereçamento. E no endereçamento é fundamental para vocês, porque é o que pontua na peça de vocês. Vocês precisam saber a quem dirigir essa carta, né? Essa petição, para quem que eu vou pedir. Então, vocês precisam saber definir a competência. Veja, eu tenho uma mineradora que obteve uma autorização para poder explorar o que está abaixo do solo. O que está abaixo do solo pertence à União. Quem concede a autorização é a União, porém a União tem o dever de fiscalizar. Logo, pensando que eu vou propor a ação, mover a ação contra a empresa que efetivamente causou dano e a União, porque deixou de fiscalizar corretamente, né, mesmo que avisado, eu vou propor também em face da União. Logo, já definimos que a justiça competente é a Justiça Federal. Aí determine a ação civil pública, que é o local do dano. Se é a Justiça Federal, então eu tenho que verificar se no local do dano tem uma vara federal. No caso de devastação, tem uma vara federal. Mas suponhamos que não tivesse, aí você teria que procurar no site do TRF, que lá tem a qual comarca que pertence àquele determinado município. Mas, no entanto, no nosso problema, em devastação tem uma vara federal. Então, a quem eu vou endereçar a nossa petição? Ao juiz federal, né, da comarca de devastação Espírito Santo. Esse é a pessoa que vai apreciar o nosso pedido, o juiz federal da comarca, da vara civil, né, da federal de devastação. Aí, logo na sequência, coloquei meu cabeçalho lá, enderecei o que vem primeiro. Quem é que está pedindo? Qualificação da parte autora, do autor. Quem está pedindo é a Associação de Proteção dos Pescadores de Devastação. E vocês vão ver mais adiante, quando eu for explicar a legitimidade, que ela possui legitimidade para propor ação civil pública, porque está constante no rol lá da Lei de Ação Civil Pública dos Legitimados, tá? Mesmo porque não esqueçam de informar que ela está legalmente constituída desde 1990. Um terceiro ponto, né, então, lá é a Associação de Proteção dos Moradores de Devastação, tá?
associação civil legalmente constituída desde 1990, tá? Devidamente representado por sua advogada. O que acontece? Vocês estão no papel de Mariana, não esqueça o pulo do gato, Mariana, tá? Então, vocês estão representando Mariana, então, por sua advogada, enfim, assinado, infraassinado, vem com fundamento no artigo 129 e lei 7.347 propor a presente, aí vem o nome e fundamento da peça, né? Ação civil pública com pedido liminar inaudita altera pars, tá? Por que liminar? Porque o dano está sendo causado, eu preciso fazer esse dano parar. Inaudita altera pars, daqui a pouco eu vou falar, tá? Por enquanto, eu só quero que vocês fiquem com o nome da peça. Quando chegar no cabimento e também no pedido liminar, eu explico para vocês o porquê inaudita altera pars. Na sequência, coloquei o nome da peça, logo embaixo, em face de, contra quem eu estou propondo essa ação. Então, eu vou qualificar as réis, em face da União Federal, pessoa jurídica de direito público interno, tá? Devidamente localizada em XXX, e a empresa Montanha do Rio Sujo, pessoa jurídica de direito privado, devidamente com sede à rua XXX, tá? Se não tem a informação completa no problema, não coloque, certo? Então, vou propor ação contra as duas. A minha primeira parte, que é com cabeçalho, eu já terminei. Coloquei o endereçamento, coloquei a parte autora, qualifiquei, lembra que tem que ser a qualificação mais completa possível, o nome da peça com fundamento, tá? A qualificação das duas réis, tá? Primeira e segunda. Vamos lá. Aí eu começo já a estruturar a minha peça, tá? Depois do cabeçalho que vem o primeiro item, né? Dos fatos. Sempre começa uma peça explicando os fatos. O que acontece? Você vai pegar a sua situação, problema e explicar ela, como é uma inicial, os detalhes são importantes, tá? Os fatos resumidos a gente deixa quando houver um recurso, aí eu consigo resumir. Aqui, detalhes são importantes para justificar o pedido liminar. Então, vocês explicam sucintamente, vocês explicam detalhadamente os fatos que ocorreram lá com o rompimento da barragem, os prejuízos que foram causados, o fato de não poder os associados mais exercerem a profissão naquela cidade. Expliquem detalhadamente os fatos. Logo após os fatos, lembrando que os fatos é que vão sustentar o nosso direito, eu vou explicar o porquê que eu estou propondo esse tipo de ação. Então, primeiro eu vou ter que falar por que eu escolhi esse foro competente. Então, item 2, coloco do foro competente, né? Ou da competência. E nessa competência eu vou explicar que, em virtude da responsabilidade da União em fiscalizar a empresa mineradora e a omissão, a negligência, a imprudência, a imperícia de fazê-lo, segundo o artigo 109, inciso 1, compete aos juízes federais processar e julgar ações em primeiro grau, quando em um dos polos, né, estiver a União. Certo? Então, é bem um parágrafo só, simples, já explica, né, 1, 2 parágrafos para quem gostar de escrever um pouco mais, certo? Esse aí é a competência ou foro competente. É bem importante que vocês especifiquem isso, porque é o que é a avaliação de vocês ao montar uma peça. Item 3, do cabimento. Por quê? Por que você está propondo uma ação civil pública e não uma outra tipo de ação? Por que cabe ação civil pública nessa situação? É isso que vocês vão explicar, que em virtude dos danos ambientais causados pela primeira empresa, a empresa ré, né?
E esses danos foram causados diretamente aos associados e também a outros munícipes, né? Eu tenho aí a possibilidade de ver o dano ressarcido através de uma ação civil pública. Qual é o fundamento disso? Tanto o artigo 1º da Lei 7.347, quanto o artigo 81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Aí é que está muita coisa do CDC que vai falar sobre ações civis públicas, eu também posso aplicar. Tá? Vamos lá. Artigo 1º da Lei 7.347. Regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente. Tá? Então, por isso que cabe essa ação. Artigo 81, parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesse difuso, interesse ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos desse código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 2. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos como aqueles, para efeito deste código, os transindividuais de natureza indivisível, que seja titular grupo ou categoria de pessoas, que aí se encaixa a nossa associação. 3. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendido decorrentes de origem comum, certo? Então, aqui eu teria tanto o interesse difuso, porque é a proteção do direito da coletividade, e o interesse coletivo, justamente porque atingiu aí diretamente o exercício da profissão da categoria de pescadores. Então, por isso que cabe, esse é o fundamento do cabimento dessa ação. No item 4, agora eu vou falar da legitimidade ativa da associação e vou justificar por que a associação pode propor uma ACP, uma ação civil pública. O fundamento está no artigo 5º da Lei 7.374, que fala assim: tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar. 5. A associação que, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, perdão, esteja constituída há mais de um ano. Aí que tá. É qualquer associação? Não. Além dessa constituição há mais de um ano, tem que estar entre as suas finalidades institucionais a proteção de direito difuso, coletivo, patrimônio público, social, meio ambiente, consumidor, ordem econômica, livre concorrência, grupos étnicos, religiosos, raciais, patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O que acontece? Se lá no Estatuto da Associação, entre os objetos ou entre as finalidades, não estiver proteção ao direito difuso, ao interesse difuso coletivo, essa associação não é uma legitimada a propor uma ACP. No caso da nossa associação, ela tem, lembra lá no probleminha, que ela fala que ela foi criada justamente para proteção do meio ambiente. Então, ela tem essa finalidade de proteger o meio ambiente. Por isso que ela é legitimada, ativa, ela pode propor uma ação civil pública. Certo? Importante esse fundamento, importante você explicar que você sabe por que a associação pode propor uma ação civil pública. E da passiva? Gente, quando eu estou montando minha peça, eu estou separando item por item, dos fatos, do cabimento, da legitimidade ativa e da legitimidade passiva, item por item, só como se fossem capítulos da minha petição. Né? O item 5 seria a da legitimidade passiva. Então, eu preciso explicar por que a empresa, por que eu estou propondo contra a empresa do Rio Sujo, Montanha do Rio Sujo, é a União. Com a empresa Montanha do Rio Sujo, fica fácil. É só eu explicar que foi ela que diretamente causou dano, que ela teve negligência, que ela não fez manutenção. Né? Então, ela é diretamente responsável. Então, a responsabilidade aqui é objetiva, porque ela assumiu o risco da exploração, o risco da atividade econômica. Onde fala isso? Artigo 900
e 27 do Código Civil, que vai vir falar sobre a responsabilidade objetiva. Aquele que assume o risco da atividade responde objetivamente pelos danos causados. Tá. Ok? A empresa Montanha do Rio Sujo fica fácil, né? Foi ela que causou diretamente o dano. E a União? A União, justamente porque ela também se beneficiou da exploração econômica. Porque toda vez do exercício dessa atividade econômica pela a primeira ré, a Montanha do Rio Sujo, a União recebia aí seus royalties, né, pela extração, recebia uma parcela dos lucros. E veja que essa parcela dos lucros veio de uma atividade que degradou o meio ambiente, e não houve aí a questão da reparação do dano, nem mesmo da prevenção, porque houve as notificações, mas não houve a questão da prevenção, certo? Então, no mínimo, a União agiu com negligência porque não fiscalizou da forma correta que deveria fiscalizar. Então, veja, a nossa Constituição fala no artigo 20 que o subsolo e os recursos minerais é propriedade, é bem da União. Por ser bem da União, compete a ela, pelo artigo 22, privativamente legislar sobre jazidas, minas e qualquer outro recurso minerais e metalurgia. Porque se ela é dona, é óbvio que ela vai criar as regras ali para que diz respeito a esses bens. E no artigo 176, tá, que vem falar aí sobre a questão da ordem econômica, fala assim: há jazidas em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energias hidráulicas constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertence à União, garantindo ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Então, veja, pertence à União. Se pertence à União, compete a ela legislar sobre, também compete a ela fiscalizar o uso correto daquele bem que está sendo aí concedido a outra pessoa utilizar, porque se pertence à União, pertence ao povo, certo? Então, esses são as justificativas e os fundamentos do porquê a União está no polo passivo da demanda. Aí vem o direito. Fiz tudo isso para justificar o porquê da peça, porquê de quem está propondo, contra quem está propondo, já justifiquei. Então, eu justifiquei aí a legitimidade, que é as condições da ação, né? A capacidade, a representatividade, isso aí já está tudo justificado. Agora, eu preciso saber a causa de pedir, né? Causa de pedir foi o dano, ok, mas tem circunstâncias de direito que justificam o fato de pedir? Lógico que tem, com certeza tem. O meio ambiente é um direito fundamental. Então, eu vou precisar adequar os fatos à norma constitucional e identificar a natureza do objeto nos termos do artigo 1º da Lei 7.347 de ACP. Veja, então eu preciso falar que aquele dano que causou é protegido por direito X. Aí depois, esse aqui é protegido por direito Y. Adequar os fatos à norma. Preciso que encaixe a roupagem. Só fazendo uma analogia ao direito penal. Quando alguém comete um ilícito penal, todo o fato, a ação humana tem que estar descrito, contido naquele ilícito penal. É a mesma coisa para qualquer direito. Para quando você pleiteia um direito, tudo aquilo que você pleiteia, o fato, tem que estar adequado àquela norma que você está pedindo. Como a nossa prática é de direito constitucional, é óbvio que a gente vai adequar esses fatos à norma constitucional, tá? Então, vocês destacam aqui na hora do direito de que a atividade é extremamente econômica. Por quê? Porque quando vocês vão pedir a reparação do dano, o dano deve ser proporcional ao lucro obtido. E era uma atividade extremamente lucrativa, certo? Esse ponto aí da lucratividade, do dano, deixa um pouco para depois. Deveria ter colocado no último ponto, tá? Mas vocês devem começar do direito falando sobre
o direito ao meio ambiente, que é um direito fundamental, tá? De terceira geração, porque pertence de todos, certo? Então, vocês devem começar por isso ao falar do direito. Por que dever de todos? Todos devem proteger não só a pessoa jurídica, não só o ente público, mas também qualquer um de nós. É óbvio que ao poder público aí, ele tem a coercitividade, né, de fazer o direito que vai proteger esse meio ambiente. Onde está isso? Artigo 225. Eu coloquei aqui só o caput, mas eu gostaria que vocês lessem todo o artigo 225 para poder compreender melhor a dimensão do direito ao meio ambiente, certo? Caput, vamos lá, 225 da CF. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, exigindo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Veja, é um dever do poder público e da coletividade. A União foi diversas vezes acionada, né? Ela agiu com negligência. Logo, diante desse dever de todos, né, dever da coletividade defender, a associação está defendendo o meio ambiente, que quem deveria ter feito em primeiro lugar foi a União, tá? Por ser um bem da União. Também vocês podem usar na peça de vocês, devem utilizar na peça de vocês a questão do princípio poluidor-pagador, que é um dos princípios fundamentais do direito ambiental. Eu vou ler primeiro o parágrafo primeiro do artigo 14 e na sequência eu explico para vocês o que é esse princípio do poluidor-pagador. Então vamos lá, ao parágrafo. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor a ação de responsabilidade civil criminal por danos causados ao meio ambiente. Veja, que em nenhum momento eu falei em responsabilidade criminal, porque não é de competência da associação. Quem aí que propõe ações criminais tem que ser o Ministério Público. Então, por isso que nós não chegamos aí na questão penal da situação, certo? Então, nós vamos ficar somente com a questão de responsabilidade civil. E o que seria esse princípio do poluidor-pagador? Quer dizer que é aquele que poluiu tem que indenizar, reparar o dano? Também significa isso, mas tem um duplo sentido, o princípio do poluidor-pagador. O que é esse duplo sentido? Além da repressão, ou seja, se causou dano, tem o dever objetivo de reparar, responsabilidade objetiva. Também o princípio do poluidor-pagador é que aquele que vai se valer de uma atividade que, de certa forma, vai atingir o meio ambiente, ele tem o dever de prevenção, ou seja, se valer de qualquer forma possível para prevenir, para evitar o dano. Então, o princípio do poluidor-pagador prevê duas ações, uma ação anterior ao dano e uma ação posterior ao dano. Então, tem duas fases. Para evitar o dano, ok? Então, prevenção. No princípio poluidor-pagador, no aspecto da prevenção, exige que a pessoa que esteja poluindo, né, se valha de todos os meios possíveis para proteger o meio ambiente, evitando um dano. Então, aquela pessoa que vai exercer aquela atividade tem que desprender aí de todos os meios possíveis para evitar o dano. Como, professora? Na educação dos seus trabalhadores, né? Falando o que pode ser feito, o que não pode ser feito, criando medidas de segurança,
recuperando aquilo que de certa forma foi atingido, né? Criando procedimentos específicos, usando materiais de segurança, né? Seguros. Então, são várias as formas aí de prevenção. E de repressão? A repressão é a reparação de dano mesmo, tanto no aspecto aí de custeio de dinheiro, até mesmo na obrigação de fazer algo. Né? Por exemplo, a obrigação de plantar árvores, a obrigação de recuperar o solo, a obrigação de despoluir o rio, entendeu? Então, tanto pode ser essa responsabilização, essa reparação de dano em pecúnia, quanto uma reparação de dano em obrigações de fazer, certo? Então, lembrando que não interessa a culpa por artigo 14, parágrafo 1º da Lei de Proteção Ambiental. Não interessa, a responsabilidade é objetiva, basta estar presente o nexo causal, né, e a ação do agente, que aí eu estou diante da culpa objetiva. Então, qual que é aí o nexo causal? A morte das pessoas, a poluição do rio, a morte dos animais. Qual que é aí a ação do agente? A não manutenção da barragem de forma correta, a não fiscalização da União, né? O uso de materiais não tão seguros. Então, se houve em virtude dessa ação, houve aí o dano. Se a empresa tivesse agindo de forma preventiva, talvez o dano não tivesse acontecido, mas não foi o que aconteceu na nossa situação problema. Ainda sobre o direito, eu também tenho um outro fundamento, que é o que vocês também vão utilizar na sua peça, que é o artigo 17 da Lei Federal 2.334, né, que foi modificada em 2020, que vem falar aí sobre a questão de segurança das barragens. E ela foi alterada justamente pela questão das tragédias que tivemos, né? Tanto em Mariana quanto em Brumadinho. Artigo 17. O empreendedor da barragem obriga-se-á prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem e, em caso de acidente ou desastre, a reparação dos danos à vida humana, ao meio ambiente e aos patrimônios público e privado, até a completa descaracterização da estrutura. Veja, compete aí objetivamente, diretamente, aquele empreendedor que exerce aí, que construiu a barragem, a obrigação de reparar todo e qualquer dano causado tanto à vida humana quanto ao meio ambiente. Então, estamos muito bem embasados, muito bem fundamentados. A alteração da Lei 2.334 em 2020 foi essencial para que pudesse aí sustentar o nosso pedido. Do direito ainda, não? Agora eu preciso falar, veja, tudo isso justificou o que eu estou pedindo contra a empresa. Mas agora eu preciso justificar por que eu também estou pedindo contra a União. Então, aqui eu posso voltar àquele argumento de que a responsabilidade da União é solidária em virtude, primeiro, da titularidade do uso do solo, ou seja, ela é a dona do solo, tá? E ela tinha o dever de fiscalizar a empresa concessionária, a qual ela concedeu essa exploração. E também é importante reforçar aqui, não tem importância repetir, de que a União colheu os frutos da exploração, recebendo aí a sua parcela, né, os seus royalties. Tá? Não tem problema que vá repetir, mas é só para reforçar a tese. E agora, um pedido específico, que é o pedido liminar, ele tem que estar em separado. Senhores, toda vez que vocês forem pedir uma peça, a justificativa da liminar, fazer uma peça com pedido liminar, a justificativa da liminar tem que estar em separado, sozinha, em destaque, justamente para o juiz compreender onde está a urgência daquilo, onde está
o periculum in mora, onde está o fumo bonis iuris, tá? Ele tem que ver. A melhor forma é você deixar uma parte específica da sua peça para isso. Então, no pedido liminar, eu preciso explicar a necessidade de urgência e o perigo da demora. Né? Então, para que eu vou pedir fazer esse pedido liminar? Primeiro, para que imediatamente seja suspensa qualquer atividade que a empresa ainda esteja exercendo e seja causada ao meio ambiente, em virtude ali do risco em que todos estão correndo. Então, se a empresa ainda estiver exercendo alguma atividade, que seja suspensa qualquer atividade. Aí eu preciso justificar que a necessidade. Por que dessa necessidade de suspensão da atividade? Justamente porque há a presença do fumus boni iuris, ou seja, há um direito e esse direito foi lesado pela empresa ré e há uma responsabilidade objetiva. Fumaça do bom direito, existe um direito. Tem um direito ali, certo? Então, nesse aspecto, eu preciso justamente explicar que o evento danoso, né, de responsabilidade objetiva da ré, que há um direito, segundo a lei de barragens, né? Tudo isso precisa estar bem especificado. E também o perigo da demora, ou seja, que é o risco ali, né, de mais mortes, né, de mais prejuízos ao meio ambiente. E também vocês podem pedir aqui, eu não coloquei, mas podem pedir aí uma indenização prévia para os moradores daquela cidade que perderam suas casas e também um salário, uma quantia mensal para os pescadores. Isso é bem bacana, porque eles precisam sobreviver. Então, que seja ali dado uma quantia mensal pela empresa para cada minerador, para que ele possa sobreviver uma vez que ele não pode mais pescar. Tá? Então, isso também pode ser incluído no seu pedido liminar. Se vocês tiverem mais algumas ideias aí de direito, também pode incluir, desde que seja fundamentado, esteja previsto aí que a demora pode causar um perigo. Por exemplo, se eu não conceder uma quantia X, né, uma indenização prévia para os pescadores, eles não vão ter como comer, tá? Então vão aí ficar à míngua, certo? Então isso também pode ser pedido. Nesse caso, onde está o fundamento da liminar? Pedido liminar, ou seja, de pedir antecipadamente, está justamente no artigo 4º e 12 da Lei 7.347, da Lei de Ação Civil Pública, que fala assim: poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, consumidor, a honra, a dignidade, grupos sociais, éticos, religiosos, a ordem urbanística, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Veja, só o comecinho. Poderá ser ajuizada ação cautelar para fins desta lei. A ação cautelar no processo civil já não existe mais, porém, ela foi substituída aí pela tutela provisória, lá do artigo 300, tá? Então, isso é pedido liminar, tá? Entenda-se pedido liminar. Artigo 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. Veja, esse artigo 12, ele justifica nosso pedido liminar inaudita terra pars, ou seja, sem ouvir a parte contrária. O pedido é de imediato, apreciou a inicial, já nos partes da inicial, já concede ou não esse pedido, sem necessidade de ouvir a parte contrária. E onde está o fundamento? Está justamente no 12, ó, com ou sem justificação prévia, né? Sem necessidade de ouvir a parte contrária. Nesse caso, o dano é claro, a empresa cometeu o dano. Certo? A lei também é clara, a lei de barragem, que fala que tem que reparar o dano, certo? Então, por isso que eu tenho o fundamento do pedido liminar. Inaudita a outra parte, sem necessidade de ouvir a outra parte de imediato. Ela vai ser, veja, na citação, ela vai ser citada para
para falar sobre aquele pedido liminar, mas não impede o juiz de conceder a liminar sem ouvir a parte contrária. Tá? E aí vem a última parte da nossa peça, que é justamente o pedido. Então, o que eu tenho que pedir? Primeiro, a citação tanto da empresa montanha, quanto da União. Né? Segundo, eu preciso pedir fazer o pedido aí da liminar, né? Então, eu preciso pedir que seja concedida a liminar para suspender a atividade, para bloquear a conta da empresa, para reparar o dano, né? Preciso pedir aí uma indenização provisória para as pessoas que perderam suas casas, para os associados, né? Justamente em virtude aí de ser providos alimentos. Isso em caráter liminar. Tá? Terceiro, como quem está no polo ativo dessa ação civil pública é associação e meio ambiente é dever do Ministério Público tutelar, pede a intimação do Ministério Público para que ele haja custos legis, como fiscal da lei, para que não haja futuramente nenhuma nulidade processual. Tá? Então, não esqueça de pedir a intimação do Ministério Público. Se você esqueceu, como é um pedido que deveria ser de ofício, ou seja, de ofício o juiz já deveria remitir ao Ministério Público, você pode depois fazer uma juntada pedindo a manifestação do MP. Ele não vai agir como parte, ele só vai ser o fiscal, né? Verificar se está tudo ok e emitir seus pareceres. Você pode pedir também que a empresa apresente um plano de recuperação. O que ele vai fazer? Lembra que eu falei para vocês que a reparação do dano pode ser em pecúnia e em obrigação de fazer? Justamente por isso, porque quem tem que recuperar ali o ambiente é a empresa. O Estado vai fazê-lo se realmente a empresa não o fizer, mas a obrigação primária é da empresa, a responsabilidade objetiva. A responsabilidade do Estado, do poder público, ela é solidária. Ok, sim, mas com relação à execução, aí vocês de imediato não precisam utilizar isso na peça, mas precisam saber disso. Na execução, a execução será de responsabilidade subsidiária, ou seja, primeiro atinge o patrimônio da empresa para depois ir atrás do patrimônio público, tá? Isso em fase de execução. Então, nesse primeiro momento, na ação de conhecimento, no processo de conhecimento, a responsabilidade da União é solidária. Porém, posteriormente, na execução, será subsidiária. Executa-se sempre patrimônio particular para depois o patrimônio público. Mesmo porque não faria muito sentido, né? A gente ter que pagar por algo que uma empresa... por um dano que uma empresa cometeu. Ainda tem que pedir que julgue totalmente procedente a nossa ação, né? Pedir a condenação a pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios na maior porcentagem, 20%, tá? Eu já peço na maior porcentagem. E não esqueçam de falar que vocês protestam para poder alegar aí tudo o que, para provar, né, tudo que foi alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. A parte final, que vocês estão cansados de saber, que vem o valor da causa e a finalização. O valor da causa tem que ter. Toda causa tem que ter um valor. Ah, professor, mas como que eu vou valorar o meio ambiente? No caso, você tem que ter uma perspectiva aí, né, que primeiro, é para fim fiscal. Segundo, eu tenho que ver tudo que foi lesado. Então, foi lesado o meio ambiente, morreu muito bicho, muita gente morreu, perdeu-se muita casa e profissões deixaram de ser exercidas. Aí você vai dar um valor à sua causa, 10 milhões, 1 milhão, 50 milhões, o que você achar coerente. Mas lembre-se, o valor econômico ele tem que ser razoável, não pode ser exagerado, porque não é indenização, certo? É para fins fiscais. Então, deve ser razoável para fins fiscais, senão você impede ali nas custas processuais, você trava o processo. Né? Em consonância com o direito protegido. Então, como é para fins fiscais, 1 milhão, 2 milhões, aí tá de bom tamanho. Não vamos colocar R$1.000, porque aí não dá, né?
Diferentemente de um direito individual, né? Nós estamos falando de centenas de pessoas, né, que morreram, perderam suas casas, animais que morreram, meio ambiente degradado, tá? E pessoas que ficaram sem trabalho. Finalização, local, dia, mês e ano, certo? Não sabe, então não coloca, só coloca a informação que ali seria o local, dia, mês e ano. Nome e assinatura do advogado. E mais uma vez, não esqueçam que vocês estão no papel da Mariana. Então, é a Mariana que vai assinar a peça, certo? As informações que não tem, não coloca, certo? Bom, gente, essa é a peça que vocês têm para fazer essa semana, uma ação civil pública voltada aí para a proteção do meio ambiente. Eu espero que poder ter ajudado um pouco vocês. Fico à disposição de vocês. A gente tem plantão às quartas-feiras, para que vocês possam trazer as suas dúvidas, tá? E te encontro na próxima, tá bom? Um beijo, fiquem bem, até mais. Até mais, tchau!